aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Estamos indo para a Índia, para mais um encontro místico. Visitaremos os lugares sagrados da autobiografia de um yogi. Venham conosco. Namastê. O embarque para a Índia é precedido de alegria. Visitar a terra dos rishis, pisar em solo sagrado, reviver uma vez mais a terra mística, o celeiro e cenário de grandes e inesquecíveis épicos, o lugar santo em que se ergueram imortais para a continuação do Sanatana Dharma, a virtude perene, era um sonho se realizando. Eu, Alexandre Campelo, juntamente com Rodrigo Correia, amigo e irmão de Senda, saímos de Brasília para Guarulhos e fizemos escala em Dubai, Emirados Árabes. No aeroporto de Dubai, visitamos algumas lojas com artigos árabes. O que vimos em Dubai estava longe da simplicidade da Índia, do que veríamos nas ruas da Mãe Índia. A cultura moura é belíssima, cada ornamento, cada detalhe artístico, a delicadeza presente nos desenhos de cada arte é encantadora. As histórias de Aladim e as Mil e Uma Noites nos vinham à mente enquanto observávamos os objetos expostos para a venda. O sufismo é o lado místico da religiosidade muçulmana. E não podemos negar a beleza cósmica dessa tradição tão amada e reverenciada em santos e místicos como Jalal ad-Din Rumi, conhecido como poeta embriagado de Deus, ou como Omar Khayyam, poeta, matemático, astrônomo persa, cujos escritos causaram polêmica por serem mal compreendidos. Yogananda interpretou magnificamente os versos de Khayyam em seu Vinho do Místico, editora Self-Realization Fellowship, esmiuçando cada palavra, cada frase do santo e demonstrando que o que a priori parece embriaguez causada por vinho é em verdade o êxtase do amor por Deus. Embarcamos novamente, agora em direção a Calcutá. Nosso guia nos aguardava no aeroporto. No aeroporto nos encontramos com nosso guia, Debashi, que nos esperava para filmarmos as ruas sagradas daquela cidade santa, onde viveram muitos místicos como Ramakrishna Paramahansa, Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda, o mestre Mahashaya, autor do Evangelho de Ramakrishna, a própria Madre Teresa e muitos outros santos como Baduri Mahashaya, o santo que levitava. Nós também visitamos a casa de Baduri. Dentro do carro, avistamos as ruas de Calcutá. Em determinado momento, quis que o nosso guia explicasse com suas palavras a visão que tem de Kali, uma das formas de Deus como mãe. Fiz essa pergunta porque vi no painel do carro uma imagem de Kali. Em cada um dos carros que entramos na Índia, até mesmo de táxi, percebemos que os painéis possuem pequenos altares dedicados a santos, a mestres ou a deuses, que são na verdade representações do Deus único. Apesar do panteão hindu ser enorme, um grande número de deuses, todos eles na verdade representam o Deus único, manifestações diferentes do mesmo Deus.
and I will make you visit some places where Paramahansa Yogananda used to come and meditate that banyan under that Panchavati. Panchavati is the 5 trees all together. É um erro teológico pensar que o hinduísmo é uma religião politeísta. Na verdade, como dizia Teilhard de Chardin, o hinduísmo é uma religião panenteísta. O panenteísmo é a crença em um único Deus, mas um Deus que se manifesta de inúmeras formas diferentes, que é onipresente, onipotente, onisciente e ao mesmo tempo imanente e transcendente. Ele pode ser adorado em suas inúmeras manifestações, seja como Krishna, seja como Kali, seja como Deus Pai, Deus Mãe, em inúmeras formas, não há limitações para ele. E é por isso que o hinduísmo é considerado a religião mais eclética. Deus não pode ser enclausurado numa redoma de preconceito. Ele se manifesta de inúmeras formas em diferentes épocas e tradições. Uma das coisas que assusta o turista que vai à Índia pela primeira vez é a forma como os motoristas se entendem no trânsito. Não há sinais e a buzina é a forma de comunicação. Apesar de não haver uma ordem aparente no trânsito, o caos é a ordem intuitiva pela qual os transeuntes e motoristas se entendem. Sem a buzina, os acidentes aconteceriam facilmente. A ordem está na buzina, pois não vimos sinais em parte alguma. Apesar da pobreza, como vimos nas ruas de Calcutá, a Índia é sem dúvida a nação mais rica, espiritual, cultural e filosoficamente falando. Um povo feliz, pacífico, que facilmente sorri aos ocidentais, um povo acolhedor. Apesar de o Ocidente não reconhecer o pensamento hindu como filosófico, pois impregnado de religiosidade, não podemos negar as imprescindíveis contribuições de pensadores como Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis, declarado a mente mais vasta do Oriente, somente pelo fato de serem metafísicas. Aos poucos, a própria ciência ocidental se debruça sobre conceitos orientais na tentativa de compreender aquilo que vem em laboratórios de altas energias. O próprio Einstein esteve com o poeta e místico hindu Rabindranath Tagore, e muitos físicos contemporâneos têm sorvido conhecimento na fonte védica, conhecimento milenar dos rishis, os sábios iluminados da Índia antiga e moderna. Mas a Índia é uma nação cheia de contrastes. De um lado, pobreza extrema, do outro, a beleza espiritual incalculável, captada apenas quando deixamos de lado os estereótipos ocidentais. Como diria Bada Griffiths, monge beneditino que se encantou com a mãe Índia e fundou ashrams cristãos unindo o que há de melhor na liturgia católica com o que há de melhor na tradição hindu. Devemos nos encantar com o espírito da Índia. É na essência, na alma dessa terra milenar que encontramos a majestade do povo indiano, a herança dos grandes rishis, sábios iluminados, como legado histórico, filosófico, religioso, científico, místico e cultural deixado para a humanidade. Chegamos ao ashram da Yogoda Satsanga Society of India, fundada por Paramahansa Yogananda no período da tarde, e aproveitamos para descansar um pouco. Mas à noite não resistimos e saímos para filmar o Diwali, o Festival das Luzes. Estamos em Calcutá, no último dia de Diwali, Festival das Luzes, aqui em frente ao Yogoda Satsanga Society, ashram de Paramahansa Yogananda.
Vamos filmar um pouco das ruas, vamos tentar filmar um pouco do Diwali aqui para vocês. Namastê, venham conosco. É tranquilo andar pelas ruas de Calcutá a essa hora. Em cada localidade nós vemos pequenas vendinhas, pequenas lojas. O Diwali é o Festival das Luzes, a simbologia da vitória da luz sobre as trevas, que é comemorado nessa época na Índia. As casas enfeitam os prédios, enfeitam os templos com luzes, que faz lembrar o Natal, o nosso Natal cristão. Existem diversas histórias sobre Diwali, sobre a vitória de Krishna, a vitória de Rama, a vitória dos avatares sobre as forças das trevas, sobre os demônios. No caminho nos deparamos com uma homenagem a Kali, um dos aspectos de Deus como Mãe Divina. Kali jamais será compreendida pelo ocidental se não deixar de lado os seus temores e estereótipos. É melhor deixar o misoneísmo para trás antes de tentar compreender o misticismo hindu, que não se rende a preconceitos, pois é cósmico e só pode ser compreendido quando olhamos para a simbologia, o significado por trás da imagem. A Bíblia cristã está cheia de imagens e histórias assustadoras, mas aprendemos a ler os livros canônicos sem temor, tudo porque faz parte da nossa tradição. O que Jung chamaria de misoneísmo, o temor ao que é exótico, ao que é diferente, é parte de um choque cultural, não apenas pelo fato de o outro ser diferente, mas por não nos debruçarmos com o devido respeito científico e a atenção sobre a visão de mundo do outro, para compreendermos a profundidade do que o outro pensa, retirando as cascas superficiais das ideias falsamente pré-concebidas. Como diria Jesus, tire primeiro a trave que está em teus olhos, para ver com clareza o cisco no olho do teu irmão. Estávamos filmando de longe e um dos membros nos chamou para que nos aproximássemos e filmássemos de perto. A simbologia de Kali é a seguinte: Kali é a Shakti, a força primordial do universo, que está dentro do ser humano, adormecida no primeiro chakra. Toda simbologia é cósmica, mas devemos entender cósmico não relacionado apenas ao universo, mas igualmente ao ser humano, pois o corpo humano é uma réplica do universo, como diria Swami Sri Yukteswar. A Mãe Cósmica possui 4 braços. Os 2 braços direitos representam o poder para criar universos e conceder bênçãos e salvações aos seus devotos. Já os 2 braços esquerdos seguram uma cimitarra, espada de lâmina curva, e uma cabeça decapitada, que representa o poder de conclusão ou dissolução do cosmos no seio do espírito. Para os hindus, a duração do cosmos é de cerca de 314 trilhões de anos terrestres. Após esse tempo, tudo se dissolve no espírito. Kali também é representada com a pele azul ou com a pele negra, porque o cosmos é escuro, apesar de haverem muitas estrelas no céu à noite. Na imagem de Kali, vemos ela colocando o pé direito sobre o peito de Shiva, do Senhor Shiva. Isso representa o domínio da matéria, da mãe, do cosmos sobre o espírito. Shiva representa o espírito e a mãe representa a matéria. Os tambores representam o som da criação cósmica, da manifestação, preservação e dissolução do cosmos.
a dança de Shiva, a dança de Kali, a dança dos átomos, a dança dos astros, de todos os corpos celestes. No dia seguinte saímos para conhecer o ghat de banho de Swami Sri Yukteswar Ji. It means we treat the local people without money. They don't have to pay even the doctor. We give the medicine, doctors. Estamos fazendo agora o caminho que Sri Yukteswar Ji e Yogananda Ji faziam ao tomar banho no Ghat. É uma emoção única pensar que por esta via passavam todos os dias Swami Sri Yukteswar, Yogananda e outros discípulos santos do grande Gyanavatar para tomar banho no Ghat. E foi neste mesmo lugar, mais à frente, que Yukteswar teve a visão, uma das visões, de Mahavatar Babaji. Provavelmente, na época, não haviam essas construções. Talvez o solo fosse todo de terra. That person was not here now. বরযাত্রীর সামনে চলে আসুন। হ্যাঁ হ্যাঁ সামনে আছে সামনে আছে। হ্যাঁ 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 ওখানে চলে আসুন চলে আসুন। ঠিক আছে। Os pés descalços de Yogananda e Yukteswar Ji passaram muitas vezes por este caminho para se lavarem no Ganges. Yukteswar Ji às vezes tinha visões de Mahavatar Babaji neste mesmo local, debaixo desta árvore. Na autobiografia de um yogi, Paramahansa Yogananda cita uma explicação de Swami Sri Yukteswar a respeito do Avatar. O estado espiritual de Babaji está além da compreensão humana. A limitada visão do ser humano não pode atingir sua estrela transcendental. Procura-se inutilmente imaginar a realização do Avatar. É inconcebível.
Calcutá estava muito quente logo que chegamos. Já havíamos visitado o famoso templo de Kali em Dageshwar na tarde do segundo dia, mas o calor era tão intenso que comentei com meu amigo: com esse calor dificilmente sentirei alguma boa vibração. Parece que a mãe Kali me ouviu, porque na mesma noite caiu uma chuva refrescante que durou a noite toda e o dia inteiro, e pudemos, mesmo debaixo de chuva, uma chuva fina e abençoada, visitar o templo sagrado e sentir as suas poderosas vibrações tão intensas que às vezes nos víamos de joelhos, como os indianos, em adoração. O templo de Kali foi fundado por Rani Hashimoni após uma visão da Mãe Divina como Kali. Foi uma santa mulher, um pilar de força em pleno século XIX na Índia. Após a morte de seu marido, homem rico, Rani tomou as rédeas dos negócios da família com a ajuda de seu genro, mostrando grande habilidade em lidar com assuntos seculares, apesar de em seu íntimo haver um grande anseio por Deus. Ela apadrinhou Sri Ramakrishna Paramhansa como o guardião do templo de Dageshwar. Nesse mesmo templo, décadas depois, Paramahansa Yogananda costumava meditar, como lemos em sua autobiografia de um yogi, e ali teve visões da Mãe Divina em êxtase. Seu irmão mais novo, Sananda Lal Ghosh, relata um incidente ocorrido naquela época em seu livro Meja. Ele, Yogananda e outros amigos costumavam meditar floresta adentro. Essa floresta já não existe ali. Em uma tarde, como Mukunda, Yogananda demorou muito para voltar. Sananda e os amigos entraram na mata, gritando por Mukunda, o nome de nascimento de Yogananda, que é um dos nomes de Krishna. O dia começou a escurecer e a preocupação somente aumentava. Em determinado momento, avistaram Mukunda debaixo de uma árvore, mas em seu colo havia uma serpente enrolada e outra em seu pescoço. Havia uma luminosidade no corpo do mestre. Sananda, apavorado, gritou: "Mukunda!" Calmamente, saindo de seu êxtase, Mukunda Lal Ghosh, ou Yogananda, bateu palmas e as serpentes se desenrolaram e foram embora sem lhe fazer qualquer mal. Mais tarde, questionado por Sananda sobre aquele episódio, o mestre apenas acenou como se não fosse nada, que não desse atenção àquilo. Já no Evangelho de Ramakrishna, lemos o seguinte relato de suas experiências, narradas pelo mestre M. A primeira visão de Kali. Logo que Ramakrishna descobriu que estranha deusa havia escolhido para servir, gradualmente tornou-se enredado pela teia de sua presença, que tudo permeia. Para o ignorante, ela é sem dúvida a imagem de destruição, mas ele encontrou nela a mãe benigna e generosa. Seu pescoço está envolvido por uma guirlanda de cabeças e sua cintura por um cinturão de braços humanos, e duas de suas mãos seguram armas mortais. Seu olhar lança uma faísca de fogo, mas, estranhamente, Ramakrishna sentiu em seu alento o toque suave de amor terno e viu nela a semente da imortalidade. Ela está de pé sobre o peito de seu consorte, o Senhor Shiva. É porque ela é Shakti, o poder inseparável do Absoluto. É cercada por chacais e outras criaturas terríveis, frequentadores dos crematórios. Mas a realidade suprema não está acima da santidade e da iniquidade? Parece cambalear sob a magia do vinho,
Mas quem teria criado este mundo louco, a não ser sob a influência da embriaguez divina? Ela é o símbolo mais alto de todas as forças da natureza, a síntese de suas contradições, o divino supremo na forma de mulher. Agora, ela tornou-se para Sri Ramakrishna a única realidade, e o mundo tornou-se uma sombra sem substância. Em sua adoração, ele despejou toda a sua alma. Para ele, ela tornou-se o portal transparente para o santuário da realidade inefável. O culto no templo intensificou a ânsia de Sri Ramakrishna de ter a visão viva da Mãe do Universo. Empregou tempo em meditação, o tempo não empregado no serviço do templo, e por isso escolheu um lugar extremamente solitário. Ao norte dos templos havia uma floresta densa, cheia de arbustos e plantas espinhosas. Utilizada anteriormente como cemitério, era evitada pelas pessoas mesmo durante o dia, com medo dos espíritos. Ali, Sri Ramakrishna começou a passar a noite toda em meditação, voltando só de manhã com os olhos inchados, como se tivesse chorado muito. Enquanto meditava, tirava as roupas e o cordão de Brahmin. Explicando esta estranha conduta, uma vez disse a Hridai: "Você não sabe que quando uma pessoa pensa em Deus, deve se libertar de todos os laços? Desde o nosso nascimento, temos 8 grilhões: ódio, vergonha, linhagem, orgulho de boa conduta, medo, dissimulação, casta e tribulações. O cordão sagrado lembra-me de que sou um Brahmin e, portanto, superior a todos. Ao chamar a mãe, uma pessoa tem que pôr de lado todas essas ideias." Hridai pensou que seu tio ficara louco. Como o amor por Deus aprofundou-se, começou a se esquecer ou a deixar de lado as formalidades do culto. Sentado diante da estátua, passava horas entoando canções devocionais de grandes devotos da mãe, como Kamala Canta e Ram Prasad. Essas canções rapsódicas, descrevendo a visão direta de Deus, apenas intensificaram o anseio de Ramakrishna. Ele sentiu a angústia de uma criança separada da mãe. Às vezes, em agonia, esfregava o rosto contra o chão e chorava tão amargamente que as pessoas, pensando que ele havia perdido sua mãe terrena, simpatizavam com seu sofrimento. Às vezes, nos momentos de ceticismo, chorava: "És tu real, mãe? Ou tudo isso é ficção, mera poesia sem qualquer realidade? Se tu existes, por que não te vejo? É a religião uma mera fantasia e tu és apenas uma ficção da imaginação do homem?" Às vezes, sentava-se no tapete de meditação durante 2 horas, como um objeto inerte. Começou a se comportar de maneira anormal, na maioria das vezes inconsciente do mundo. Quase desistiu de comer e o sono também o abandonou. Não teve, porém, de esperar muito tempo. Assim descreveu sua primeira visão da mãe: "Senti como se meu coração tivesse sido torcido como uma toalha úmida. Fui tomado de um grande desassossego e medo de que não seria de meu destino realizá-la nesta vida. Não podia suportar mais a separação dela. A vida pareceu-me sem valor para ser vivida. Subitamente, meu olhar caiu na espada que estava no templo da mãe. Estava determinado a pôr um fim em minha vida, quando pulei como um louco e a apanhei-a. Subitamente, a mãe abençoada revelou-se. Os edifícios
com suas diversas partes, o templo e tudo o mais, desapareceu de minha vista, não deixando qualquer traço, e em seu lugar vi um oceano de consciência sem limite, infinito, brilhante. Até onde os olhos podiam ver, as grandes vagas brilhantes empurravam-me de todos os lados com um barulho terrível para me engolir. Estava arquejando, fui tomado pela investida e perdi a consciência. O que estava acontecendo no mundo exterior eu não sabia, mas dentro de mim havia uma corrente firme de forte felicidade, completamente nova, e senti a presença da Mãe Divina. Em seus lábios, ao voltar à consciência do mundo, estava a palavra Mãe. Okay. He saw Divine Mother here. Ele viu. O Panchavati é um pequeno bosque onde se praticam disciplinas espirituais. O Panchavati do Jardim de Dakshineshwar foi plantado por Sri Ramakrishna e Hridai. Panchavati quer dizer 5 árvores, árvores sagradas plantadas nesse local. São elas a Asvata ou Pipal, o Baniano, um Bel, uma Amalaki e uma Ashoka, plantadas em círculo de acordo com as indicações das Escrituras, tendo ao centro um altar. Enquanto gravávamos, a chuva fina caía e refrescava o ambiente. As chuvas são comuns na Índia e são consideradas uma bênção divina. Por causa das chuvas e das monções, a terra indiana é a mais fértil do mundo. Qualquer coisa que for jogado nesse solo sagrado nasce. O lótus possui um significado místico especial. Apesar de sua beleza, ele nasce do lodo. É como a alma que é imaculada, sempre pura, apesar de estar no mundo. Voltamos para o ashram de Tuk-Tuk, uma espécie de moto com capacidade para levar de 2 a 3 ou mais passageiros. Voltamos pelas ruas de Calcutá, observando as casas, o comércio, as pessoas, um povo pacífico, um povo feliz. A Índia já foi a nação mais próspera do mundo. Os antigos chineses a chamavam de um mundo ocidental.
tanto Cristóvão Colombo quanto Pedro Álvares Cabral, quando descobriram respectivamente a América e o Brasil, estavam em verdade indo para a Índia, em busca das riquezas dessa nação. A colonização inglesa saqueou grande parte da riqueza dos indianos. Não fosse Mahatma Gandhi, um pequeno homem franzino, um gigante espiritual, a Índia seria ainda hoje colônia da Inglaterra. Em 31 de dezembro de 1600, a rainha Isabel I da Inglaterra outorgou uma carta real à Companhia Britânica das Índias Orientais para comerciar com o Oriente. Os primeiros navios da companhia chegaram à Índia em 1608, aportando em Surat, no que hoje é Gujarat. 4 anos mais tarde, comerciantes ingleses derrotaram os portugueses numa batalha naval e com isso ganharam a simpatia do imperador mogol Jahangir. Em 1615, o rei Jaime I enviou um embaixador à corte mogol, negociando-se então um tratado de comércio pelo qual a companhia poderia erguer postos comerciais na Índia em troca de bens europeus. A companhia comerciava itens como algodão, seda, salitre, índigo e chá. Em meados do século XVII, a companhia havia estabelecido postos comerciais nas principais cidades indianas, como Bombaim, Calcutá e Madras, ademais da primeira feitoria em Surat, erguida em 1612. Em 1670, o rei Carlos II outorgou à companhia o direito de adquirir território, formar um exército, cunhar moeda e exercer jurisdição em áreas sob seu controle. No final do século XVII, a companhia havia se tornado um país dentro do subcontinente indiano, com considerável poder militar, e administrava 3 presidências, administrações coloniais regionais. Os britânicos estabeleceram uma base territorial no subcontinente pela primeira vez, quando tropas financiadas pela companhia derrotaram o nababo bengalês Siraj ud Daulah na Batalha de Plassey, em 1757. As riquezas bengalesas foram expropriadas. O comércio local foi monopolizado pela companhia e a Bengala tornou-se um protetorado sob controle direto britânico. A fome de 1769 a 1773, causada pela exigência de que os fazendeiros e artesãos bengaleses trabalhassem por remuneração irrisória, matou 10 milhões de pessoas. Outra catástrofe ocorreu quase um século depois que o Reino Unido estendeu o seu controle sobre o subcontinente, quando 40 milhões de indianos morreram de fome em meio ao colapso da indústria local. Não fosse Mahatma Gandhi, uma grande luz que surgiu no século XX, a Índia seria ainda hoje colônia da Inglaterra. Last season we got flood. Not in this area, but some of areas have been flooded. A lot of trees died. Nesta terceira parte do documentário Pelas Ruas da Índia,
visitaremos o ashram de Swami Sri Yukteswar em Serampore, o Smriti Mandir, erguido por Sri Dayamata, bem como a casa original do ashram onde viveu Yukteswar e onde Paramahansa Yogananda relatou parte de sua vivência com o grande Gyani em sua autobiografia de um yogi. Visitaremos também o Serampore College, onde Yogananda Mukunda Lal Ghosh estudou. O Smriti Mandir foi construído com parte dos tijolos do antigo ashram de Sri Yukteswar em Serampore. O ashram original, que era a casa de Yukteswar, fica bem ao lado, mas hoje é ocupada pela família da neta de Yukteswar. Ao chegarmos nesse lugar abençoado, a poderosa vibração nos envolveu. Foi difícil sair dali. A vontade era de meditar por horas e mergulhar em Deus sem cessar, pois a presença divina nesse lugar, como em outros que visitamos posteriormente, é fabulosa. Apesar do barulho das ruas, existe um silêncio interior quando sentamos para meditar neste ambiente. A presença de Deus é tão forte que os pensamentos se voltam inteiramente para o absoluto. Esse é o ashram original de Yukteswar, a casa de Yukteswar, onde Paramahansa Yogananda viveu por alguns anos e relata várias de suas experiências em sua autobiografia de um yogi. A emoção era grande ao pisar nesse lugar sagrado, ao visitar as mesmas paredes abençoadas e relembrar cada história da autobiografia de um yogi, visualizar as escadas por onde os pés sagrados de Yukteswar de Paramahansa Yogananda pisaram. Na época, ele ainda não tinha o título de Paramahansa. Hello. O pátio, a varanda, onde muitas vezes Yukteswar aparecia no alto. Ficamos imaginando cada estado de êxtase divino, a comunhão com o divino que esses seres abençoados tiveram neste mesmo lugar, hoje habitado por uma família. O tempo inexorável, implacável, não reconhece a majestade dos santos e a tudo muda, a tudo modifica e a tudo faz perecer. Na autobiografia de um yogi, lemos um relato de Paramahansa Yogananda a respeito de um de seus êxtases. Raras vezes, Sri Yukteswar expressava-se por enigmas.
Fiquei confuso. Ele golpeou meu peito levemente, acima do coração. Meu corpo imobilizou-se como se tivesse raízes. O ar saiu de meus pulmões como se um ímã enorme o extraísse. Instantaneamente, a alma e a mente romperam com sua escravidão física e jorraram de cada um de meus poros como luz perfurante e fluida. A carne parecia morta, e contudo, em minha intensa lucidez, percebi que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Meu senso de identidade já não estava mais limitado a um corpo, mas englobava os átomos à minha volta. Pessoas em ruas distantes pareciam mover-se suavemente em minha própria e remota periferia. Raízes de plantas e árvores apareciam através de uma tênue transparência do solo. Eu distinguia a circulação da seiva. A vizinhança inteira surgia desnuda diante de mim. Minha visão frontal comum havia se transformado em vasta visão esférica que percebia tudo simultaneamente. Pela parte de trás da cabeça, vi homens caminhando na distante Highgate Lane e também notei uma vaca branca aproximando-se preguiçosamente. Quando ela chegou ao portão aberto do ashram, observei-a como se o fizesse com meus 2 olhos físicos. Depois que passou para trás do muro de tijolos do pátio, continuei a vê-la claramente. Todos os objetos em minha vista panorâmica tremiam e vibravam como um filme acelerado. Meu corpo e o de meu mestre, o pátio com colunas, a mobília, o chão, as árvores e a luz do sol tornavam-se de vez em quando violentamente agitados, até que tudo se fundia num mar luminescente, assim como os cristais de açúcar mergulhados num copo de água diluem-se depois de serem sacudidos. A luz unificadora alternava-se com materializações de forma e as metamorfoses revelavam a lei de causa e efeito na criação. Uma alegria oceânica rebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. O Espírito de Deus, percebi, é bem-aventurança inesgotável. Seu corpo compreende incontáveis membranas de luz. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, a Terra, o sistema solar, constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmos inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinitude de meu ser. Para além dos contornos esféricos nitidamente definidos, a luz ofuscante empalidecia ligeiramente nos confins mais longínquos. Ali eu via uma radiação branda que nunca diminuía. Era indescritivelmente sutil, as figuras dos planetas constituíam-se de uma luz mais densa. A divina dispersão de raios jorrava de uma fonte perpétua, resplandecendo em galáxias, transfiguradas em auras inefáveis. Vi repetidas vezes os fachos criadores condensarem-se em constelações e depois dissolverem-se em lençóis de transparentes chamas. Por reversão rítmica, cestilhões de mundos transformavam-se em brilho diáfano e em seguida o fogo se convertia em firmamento. Conheci o centro do Empírio como um ponto de percepção intuitiva em meu coração. Esplendor irradiante partia de meu núcleo para cada parte da estrutura universal. O beatífico Amrita, néctar da imortalidade, pulsava através de mim com fluidez de mercúrio. Ouvi ressoar a voz criadora de Deus, Om, a vibração do motor cósmico. De súbito, o fôlego voltou aos pulmões. Com decepção quase insuportável, constatei que havia perdido minha infinita vastidão.
estava novamente limitado à jaula humilhante do corpo, tão desconfortável para o espírito. Como filho pródigo, eu fugira do lar macrocósmico e me aprisionara em estreito microcosmo. Meu guru continuava de pé, imóvel diante de mim. Inclinei-me no intento de me prostrar a seus santos pés, em gratidão por me haver concedido a experiência em consciência cósmica que tão apaixonadamente eu buscara. Mas ele me impediu e disse com tranquilidade: você não deve se embriagar demais com o êxtase. Ainda tem muito que fazer no mundo. Venha, vamos varrer a varanda. Depois caminharemos ao longo do Ganges. Agora aqui na escola onde Paramahansa Yogananda estudou, Mukunda Lal Ghosh estudou. Yogananda narra suas experiências na faculdade de Serampore no capítulo 23 de sua autobiografia de um yogi. Recebo o diploma universitário. Você ignora os livros de filosofia que mando estudar. Sem dúvida, está confiando numa intuição pouco laboriosa para ser aprovado nos exames. Entretanto, se não se aplicar aos estudos de modo mais acadêmico, eu me encarregarei de sua reprovação nesta disciplina. O professor D.C. Ghoshal, da faculdade de Serampore, falava comigo severamente. Se eu não passasse em seu exame escrito final, não seria admitido aos exames de conclusão do curso, preparados pelo corpo docente da Universidade de Calcutá, a qual a faculdade de Serampore é ligada. Nas universidades indianas, um aluno reprovado numa única matéria nas provas finais tem que fazer novos exames em todas as matérias no ano seguinte. Meus professores na faculdade de Serampore, em geral, me tratavam com bondade, não isenta de divertida tolerância. Mukunda está um pouco embriagado com a religião. Assim me definindo, eles diplomaticamente poupavam-me do constrangimento de tentar responder às perguntas em aula. Confiavam nas últimas provas escritas para eliminar-me da lista de candidatos ao diploma universitário. A opinião que meus colegas tinham expressava-se no apelido que me deram, monge maluco. Após muito esforço,
pois o seu amor por Deus era maior que o amor pelos livros. Mukunda Lal Ghosh, futuro Paramahansa Yogananda, conseguiu finalmente o seu diploma universitário. À medida que os dias passavam, mergulhávamos no espírito da Índia. A comida nos ashrams é maravilhosa, apimentada do jeito que eu particularmente gosto. Os indianos estão acostumados a comer com as mãos, lavam as mãos antes das refeições e comem naturalmente, sem a necessidade de talheres. Mas para nós ocidentais acostumados com os utensílios domésticos, os talheres estão à disposição. Em todos os lugares, seja nos templos ou nos refeitórios, tiramos os sapatos em respeito aos lugares sagrados. A cozinha também é sagrada, pois é onde são preparados os alimentos que não deixam de ser o prana para o corpo, a energia vital inteligente que alimenta o soma, o corpo físico. Os indianos são muito amáveis. Certo dia, na rua, eu e Rodrigo
nos perdemos indo para o ashram da Yogoda Satsanga Society, em Calcutá. Foi uma pena que não filmamos o ocorrido, pois uma mulher, percebendo que estávamos perdidos, se ofereceu para nos guiar até o ashram. No final, quando ela nos deixou na porta, o Rodrigo quis ajudá-la com algumas rúpias, mas ela, altruisticamente e sorrindo, disse que não, fez o gesto de pranam e se afastou. Isso nos comoveu. Fiquei pensando, uma mulher indiana guiando 2 ocidentais pelas ruas de Calcutá sem qualquer receio por estar sendo acompanhada de perto por 2 homens. As histórias que nossa imprensa conta sobre estupros na Índia podem ser verdadeiras, contudo, parece haver um exagero. Uma imprensa tendenciosa que tem por finalidade denegrir a imagem desse povo tão espiritualizado. Sabemos, obviamente, que nem tudo na Índia é perfeito. Não afirmamos a perfeição da Índia, pois é uma nação complexa, cheia de contrastes. Contudo, negar a importância espiritual dos ensinamentos desse povo e dos grandes mestres é um crime contra a humanidade. A Índia e os indianos têm muito o que oferecer e ensinar aos ocidentais. Nesta 4ª parte do documentário, visitaremos a casa onde a mãe de Yogananda, Guru Ghosh, faleceu. Na verdade, a veremos apenas do lado de fora, pois é hoje uma escola e está bastante acabada. Visitaremos também, logo em seguida, a casa de Maharishi Nagendranath Baduri, o santo que levitava e que recebia as visitas de Mukunda e Yogananda quando jovem. Na sequência, iremos à casa onde Mukunda, o jovem Yogananda, teve a sua primeira visão de Deus. Entraremos no quarto onde ele meditava por horas, às vezes dias, e onde teve a sua primeira visão de Deus como Ishvara, luz, tal como narrado em sua autobiografia de um yogi. Este é o casarão onde a mãe de Yogananda faleceu. Já estava escurecendo quando chegamos lá. Hoje é uma escola, mas está bastante acabada e não pudemos entrar. Em sua autobiografia de um yogi, Paramahansa Yogananda narra o episódio de sua experiência na morte de sua amada mãe Guru Ghosh. Ele escreveu no capítulo 2, A Morte de Minha Mãe e o Amuleto Místico. Foi em Bareilly, à meia-noite. Eu dormia ao lado de meu pai no terraço de nosso bangalô, quando fui acordado pelo tremular peculiar do mosqueteiro sobre a cama. As finas cortinas abriram-se e vi a amada figura de minha mãe. Acorde, seu pai. Sua voz era apenas um sussurro. Tomem o primeiro trem, o das 4 da madrugada. Corram a Calcutá se quiserem me ver. A aparição desvaneceu-se. Pai, papai, mamãe está morrendo. O terror em minha voz despertou-o instantaneamente. Em soluços, comuniquei-lhe a notícia fatídica. Esqueça essa alucinação sua. Meu pai, como de costume, deu sua negativa a uma situação nova. Sua mãe está em perfeita saúde. Se recebermos notícias ruins, partiremos amanhã. O Senhor nunca se perdoará por não ir agora. E a angústia me fez acrescentar amargamente: eu também jamais o perdoarei. A manhã seguinte despontou melancolicamente com as explícitas palavras: mamãe gravemente enferma, casamento adiado, venham imediatamente.
Papai e eu saímos transtornados. Um de meus tios veio ao nosso encontro numa estação onde tínhamos de baldear. Estrondoso trem vinha em nossa direção, aumentando seu tamanho telescopicamente. De meu tumulto interior brotou a determinação repentina de me atirar aos trilhos do trem. Já me sentindo destituído de minha mãe, eu não podia suportar um mundo que de repente perdera todo o sentido. Eu amava minha mãe como a minha amiga mais querida sobre a terra. Seus confortadores olhos negros tinham sido meu refúgio nas insignificantes tragédias de minha infância. Ela ainda está viva. Detive-me para fazer esta última pergunta a meu tio. Ele interpretou com nitidez o desespero em minha face. Claro que sim, mas eu não conseguia acreditar. Quando chegamos à nossa casa em Calcutá, foi só para nos defrontarmos com o chocante mistério da morte. Entrei em colapso, mergulhando em estado de quase torpor. Muitos anos decorreram antes que meu coração se conformasse. Atacando os próprios portões do céu, minhas súplicas, afinal, impeliram a Mãe Divina a se apresentar. Suas palavras trouxeram cura definitiva às feridas ainda abertas. Sou eu que tenho velado por ti, vida após vida, na ternura de muitas mães. Vê em meu olhar os 2 olhos negros, os belos olhos perdidos que andas buscando. Em seguida entramos no carro para visitar a casa de Maharishi Nagendranath Baduri, o santo que levitava. Andamos à noite de carro pelas ruas de Calcutá, em direção à casa desse grande santo, visitado e conhecido por Yogananda em sua juventude, tal como narrado na autobiografia. এখান থেকে বাদিকে হবে না? Vi um yogi manter-se no ar a certa distância do chão, perante um grupo de pessoas ontem à noite. Esse foi o relato de Upendra Mohun, um dos amigos de Mukunda Lal Ghosh, como relatado no capítulo 7, O Santo que Levita, de sua autobiografia de um yogi. Mostrei-lhe meu entusiasmo com um sorriso. Talvez eu possa adivinhar o nome dele. Não é Baduri Mahashai, que mora na Upper Circular Road? Upendra confirmou com a cabeça, meio decepcionado por não ser o portador de notícias de primeira mão. Minha curiosidade pelos santos era bem conhecida entre meus amigos, que ficavam encantados quando podiam me conduzir a uma nova pista. O yogi vive tão perto de minha casa que o visito com frequência.
O rosto de Upendra expressou agudo interesse e então fiz outra confidência. Eu o vi em feitos notáveis. Baduri Mahashaya é perito nos vários pranayamas da antiga yoga óctupla ensinada por Patanjali. Certa vez ele realizou o pranayama Bastrika diante de mim com força tão assombrosa que parecia como se uma autêntica tempestade estivesse se desencadeando no quarto. A seguir, extinguiu aquela respiração trovejante e permaneceu imóvel em elevado estado de superconsciência. A aura de paz depois da tormenta foi tão vívida que jamais a esquecerei. É impressionante a sensação de entrar no quarto de Baduri, a mesma poderosa vibração divina que sentimos em outros lugares santos, aqui na Índia. A pressão no olho espiritual e uma tremenda sensação de paz interior. Yogananda continua o seu relato na autobiografia de um yogi. Lerei alguns trechos. Naquela mesma tarde, ao voltar da escola para casa, passei pelo claustro de Baduri e decidi fazer-lhe uma visita. Para o grande público, o yogi mantinha-se inacessível. Apenas um discípulo, residente no andar térreo, defendia a privacidade de seu mestre. Gente mundana não aprecia a franqueza que abala suas ilusões. Os santos não são apenas raros, como também desconcertantes. Mesmo nas Escrituras, frequentemente pode-se achá-los constrangedores. Segui Baduri Mahashaya a seus aposentos austeros no andar superior, de onde raras vezes ele saía. Os mestres geralmente ignoram o panorama de rebuliço do mundo e permanecem fora de foco até serem o centro dos milênios. Os contemporâneos de um sábio não são apenas os de seu estreito presente. Maharishi, entre os yogis que conheço, o Senhor é o único que vive sempre dentro de casa. Às vezes, Deus planta seus santos em solos inesperados, para não pensarmos que o podemos reduzir a uma regra. O santo imobilizou seu vibrante corpo na posição de lótus. Septuagenário, não demonstrava nenhum dos sinais desagradáveis da idade ou da vida sedentária. Vigoroso e aprumado, tinha um porte ideal. Sua face era a de um rishi, conforme descrito nos textos antigos. De cabeça nobre e abundante barba, sentava-se invariavelmente reto e firme, com os olhos imóveis, fixos na onipresença. O santo e eu entramos em meditação. Após 1 hora, sua voz suave alcançou meus ouvidos. Você entra em silêncio frequentemente, mas já desenvolveu Anubhava, percepção real de Deus? Ele me recordava que eu devia amar a Deus mais do que a meditação. Não confunda a técnica com a meta. Ofereceu-me algumas mangas, com a inteligência espirituosa que eu achava encantadora em sua natureza séria, comentou: geralmente as pessoas apreciam mais Jala Yoga, união com o alimento, do que Dhyana Yoga, união com Deus. Seu trocadilho yogi afetou-me sonoramente. Que gargalhada você tem! Uma cintilação afetuosa apareceu em seus olhos. Seu rosto estava sempre sério, mas nele se distinguia a marca sutil de um sorriso extasiado. Seus grandes olhos de lótus escondiam um riso divino.
A emoção era imensa. Visitar a casa onde o pequeno Mukunda Lal Ghosh, futuro Yogananda, havia visto Deus como luz, Ishvara, era o momento mais aguardado. O casarão de 3 pavimentos na Gurpa Road aguardava-nos silenciosamente à noite. Havíamos planejado visitar a casa do pequeno Mukunda durante o dia, mas as visitas foram tão longas que chegamos apenas à noite e meditamos no quarto onde ele teve a visão de Deus como Ishvara. Fomos recebidos pela amável Sarita Ghosh, neta de Sananda Lal Ghosh, um dos irmãos mais novos de Yogananda. Nesta casa, o pequeno Mukunda correu, subiu escadas, brincou e, acima de tudo, viu Deus pela primeira vez. So I have a request. Pouco depois de minha cura por meio do poder da fotografia do Guru, tive uma visão espiritual que muito me influenciou. Sentado em minha cama certa manhã, entrei em profundo devaneio. Que haverá por trás da escuridão dos olhos fechados? Este pensamento inquiridor entrou com força em minha mente. Um imenso clarão de luz manifestou-se instantaneamente em minha visão interior. Divinas figuras de santos sentados na postura de meditação em cavernas de montanhas passavam como imagens de um filme em miniatura, na grande tela brilhante dentro de minha testa. Quem são vocês? Perguntei em voz alta. Somos yogis do Himalaia. É difícil descrever a resposta celestial. Meu coração vibrava. Ah, como anseio ir ao Himalaia e tornar-me um de vocês. A visão desapareceu, mas os raios prateados expandiram-se em círculos cada vez maiores até o infinito. Que maravilhoso esplendor é este! Eu sou Ishvara, eu sou luz. A voz era de nuvens murmurantes. Quero unir-me a ti. Esse é o quarto de Paramahansa Yogananda. Com a idade de 9 a 12 anos, ele costumava meditar na casa na rua do Gurpa. Vou ter que pensar de novo. Please devotee E o gatinho Deixa ele aí, que vai ficar legal. passeia horas, às vezes dias, trancado nesse quarto. Era o quarto preferido dele de meditação. Ó, esse foi o sapatinho que eu te falei, tá vendo? Que tem lá, que eu te falei, a pantufa do tigre. Ah, sim, That lembrei. time Guruji was alive. Then Sanandalal painted and gifted to Guruji. They are not allowed to take photographs. It's very sweet. This shoe, how do you say in English? This. Yes. Actually, I don't know that Guruji was wearing or that is his imagination. Sanandalal. He
painted and Oh, yeah. But it's very sweet. okay.